A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje, segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado os nossos amados irmãos, amigos, você que está me escutando nesta noite, através desta live. Quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo do passado, assim como Ele operou no passado, Ele opera hoje também e sempre operará, porque Ele é um Deus que faz milagres acontecer. O nosso Deus é um Deus que não muda. Assim como Ele foi no passado, Ele é hoje e sempre será o mesmo Deus. Ele não mudou e jamais mudará. Então, baseado nesses preceitos da palavra de Deus, em que afirma que o nosso Deus é um Deus imutável, eu quero dizer para você, continue perseverando, continue acreditando nos teus sonhos, continue buscando realizar os teus objetivos, porque o nosso Deus, Ele vai fazer as coisas acontecerem, porque Ele é um Deus de promessas. E nós, assegurados na sua palavra, alcançaremos de Deus as bênçãos descritas na sua palavra, se isto nós buscarmos ela com fé e com esperança. Glória a Deus. Quero dizer para os nossos amados ouvintes, irmãos e amigos, que a igreja continua em campanha de oração. A igreja no Brasil, todos aqueles que querem pelo um Brasil melhor, para que o Brasil dê certo, nós continuamos orando, intercedendo, clamando, jejuando em prol do Brasil, em prol da Igreja de Cristo, em prol de que as coisas deem certo. A gente sabe que quanto mais vai se afunilando, quanto mais vai chegando próximo à volta de Jesus, as coisas ruins tendem a acontecer. Nós sabemos disso. Mas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que se nós continuarmos orando, pedindo a Deus para que Deus abençoe a nação brasileira, o país em que nós moramos, porque todo brasileiro quer um país melhor. Todo brasileiro quer um país decente, um país onde nós possamos morar com decência, com ordem, onde nós possamos viver tranquilo, Queremos uma nação admirável, mas para que isso aconteça, primeiro, nós temos que colocar as pessoas certas no poder. E elas estando lá, uma vez estando no poder, devemos orar por elas. Agora, independente de quem nós votamos, de quem você votou para presidente, para prefeito, para governador, o dever da igreja é orar pelas autoridades, clamar pelas autoridades, buscar em Deus a solução para os problemas da nação, do estado, do município. Porque assim devemos fazer. Jamais, em hipótese alguma, devemos orar para Deus tirar, orar para Deus matar, como eu tenho visto aí nas redes sociais, pastores, obreiros, profetas que se intitulam profetas, dizendo que vão orar para Deus matar o prefeito, para Deus matar o presidente, para Deus matar os deputados, para Deus matar aqueles que estão no poder, jejuar em prol disso. Irmãos, aonde é que está a palavra de Deus nesse negócio? Aonde é que está o conhecimento da palavra de Deus para essas pessoas que se intitulam cristãos? Esse não é o evangelho que Jesus nos ensinou. Esse não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nos diz a Bíblia, que ela é poderosa, ela é infalível e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entende o teu pensamento e o meu pensamento. Ela sabe as intenções do meu coração. Ela sabe no que você está passando neste momento, no que você está pensando. A palavra de Deus tudo discerne. Ela é santa,
ela é poderosa. O Evangelho de Cristo, disse o apóstolo Paulo, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio na palavra. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito que a palavra de Deus tem poder de transformar, de mudar, de restaurar. Eu creio na palavra. Então, se eu creio na palavra, se eu acredito na palavra, então ela é a minha regra de fé e conduta. Ela é a minha bússola. Ela é o meu norte. Ela é a constituição do reino de Deus. Se eu quero um dia morar nos céus, se eu quero um dia participar com o Senhor da grande ceia, junto com a igreja, eu devo obedecer a palavra do Senhor. Eu devo, glória a Deus, guardá-la no meu coração e praticá-la. E se eu devo guardá-la e praticá-la, eu jamais, em hipótese alguma, devo levantar ela e dizer para as pessoas, ou ensinar as pessoas de modo errado. Porque a Bíblia diz que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa do livro desta lei, Deus o tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Então, eu tenho um compromisso. O crente, salvo e redimido pela palavra, ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Ele tem que se adequar a ela e não a palavra se adequar a ele. Ou seja, nós temos que nos enquadrar na palavra. Tem pessoas aí que estão querendo que a palavra se enquadre a eles. Não. A palavra, ela não muda, ela continua sendo a mesma. Glória a Deus. A palavra, ela não tem que mudar por causa do homem. E sim o homem mudar por causa da palavra. Então eu tenho que mudar a minha vida, o meu costume, o meu jeito de ser, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, para se enquadrar na palavra. Eu tenho que viver agora como Cristo viveu, como Cristo pensou, como Cristo agiu. Temos que ser como o apóstolo Paulo na época em que ele bravamente disse para os seus: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E o viver que vivo agora, vivo para realizar a sua obra, a sua vontade, o seu querer. Então, se a palavra de Deus está vivendo em mim, se Jesus Cristo, que é a palavra, está vivendo em mim, não vivo mais eu. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra afirma, é o que a palavra decreta, é o que a palavra nos orienta. Eu tenho que ficar com a palavra, eu tenho que ser orientado pela palavra. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar, interceder pelas autoridades constituídas por Deus. Devemos obedecer a palavra do Senhor. Então, em vez de eu estar questionando por que desse presidente, ou por que desse vereador, ou por que desse deputado, ou por que desse prefeito, vamos orar por eles, para que Deus ilumine, para que Deus faça a sua vontade, para que Deus faça o seu querer, para que Deus entre em ação, glória a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho que crer nisto. E se eu creio nisto, então eu devo orar pelo Brasil. Eu devo orar para que as coisas deem certo, para que tudo vá bem, porque o Brasil indo bem, nós iremos bem também. Os nossos familiares irão bem. Não tem? A maioria dos pregadores, pastores, estudiosos diz que se a sociedade for bem, ou melhor dizendo, se a família for bem, a sociedade vai bem também. Então, se o Brasil for bem, der certo, as coisas vão dar certo também. Então eu não devo orar, ou melhor dizendo, torcer contra o Brasil. Eu tenho que torcer a favor. Eu tenho que ser o intercessor da nação. Jesus te chamou para você interceder, para você clamar, para você orar pelo Brasil. Porque é promessa da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é promessa de Deus. É promessa de Deus
Ele ouvir as nossas orações, atentar para o nosso clamor, porque nós somos povo de Deus. Somos o povo que se chama pelo nome de Cristo. Glória a Deus. Nós somos o sal e a luz deste mundo. Vós sois o sal da terra e a luz deste mundo, disse o Senhor Jesus. E nós seguimos a luz que é Cristo. E se nós permanecermos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o que precisa as pessoas. Andar na luz. Não andar em contenda. Não andar em controvérsias. Debates para que nada serve. Não devemos entrar no debate da esquerda, da direita, do centro. Não. Eu não sou da direita, não sou da esquerda, não sou do centro. Eu sou de Jesus. Você é de Jesus. Então, independente de quem estiver no poder, se é o centro, se é a direita, se é a esquerda, vamos orar pelo presidente. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas nações. Vamos pedir a Deus para que Deus cesse, neutralize, acabe com esta epidemia, essa pandemia de coronavírus, de Covid-19, que está assolando o mundo e que também já começou a assolar em algumas áreas do Brasil, alguns estados. Eu mesmo moro aqui em Canaã dos Carajás, no Pará, mas não tem um caso aqui. Canaã dos Carajás está invicto ainda, não é? Não tem um caso de coronavírus aqui em Canaã dos Carajás. Mas o decreto foi iniciado pelo prefeito. O prefeito decretou 15 dias de isolamento. Decretou mais 15 dias, porque houve alguns casos que não foram confirmados, mas a cidade vizinha Paraopebas já tem alguns casos e nós temos que estar em alerta. Mas não é para se aterrorizar. Não é para ficar preocupado, aterrorizados, mas sim aquietar o nosso coração, buscar em Deus a solução, cuidarmos também. Temos que ter toda a cautela, toda a prevenção, né, de lavar as mãos, de tomar as seguranças cabíveis para que não venhamos contrair essas maléfias, né? Esses problemas, esse vírus, melhor dizendo, que é tão contagioso. Não é falta de fé você se precaver. Não é falta de fé você estar tomando as precauções, porque nós somos humanos. Nós somos carne e osso. Nós ainda não estamos com o corpo glorificado, então nós estamos sujeitos a ficar doentes, estamos sujeitos a morrer, então nós temos que nos precaver. Temos que ter fé em Deus, mas temos que nos precaver também. Então, meus amados, nós temos que orar, que clamar, porque a oração ela pode mudar situações. Ela já mudou no passado. Quando a igreja estava sendo perseguida, o povo orou e Deus entrou com providência na causa da igreja. Pedro, quando estava preso, a igreja fez contínua oração. Todos os dias estava orando por Pedro, até que os anjos foram e libertaram Pedro da prisão. O povo de Israel, quando estava há mais de 430 anos já, sofrendo ali no Egito, já escravizado por Faraó, começaram a buscar a Deus, a orar, a interceder, e Deus ouviu a oração do seu povo. Se lembrou do pacto que ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó, e enviou o profeta Moisés para que, através da sua mão forte, livrasse o seu povo da escravidão do Egito. E Deus assim fez. Usou o seu instrumento, Moisés, para que o seu poder fosse manifestado e o seu nome fosse glorificado ali no Egito. E todos nós sabemos que Deus fez grandes coisas, porque aquele povo entendeu
que tinha uma arma forte, que era a oração, e clamaram ao Senhor, e Deus enviou a solução para o seu problema. Tal é que Moisés, quando escreve o Salmo 90, versículo 1, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Porque Moisés entendia, até naquela ocasião, que Deus tinha sido o refúgio não somente dele, mas de todo o seu povo, de todo o povo de Israel. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Deus tem sido o teu refúgio? Deus tem sido o teu porto seguro? Com certeza tem sido. Porque até aqui nós estamos firmes, porque Deus tem sido o nosso refúgio. Estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. A igreja de Jesus Cristo, ela tem se refugiado em Cristo. Enquanto ela se refugiar em Cristo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós temos que nos manter firmes. Nós temos que continuar nos refugiando em Deus, assim como Moisés entendeu que o Senhor tinha sido o refúgio dele e da nação de Israel, porque Deus os livrou da mão do Egito. Deus proveu para eles o sustento necessário. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Deus proveu alimento. Deus proveu água. E as roupas do povo, olha só, não se desgastaram, porque Deus estava cuidando da sua nação. Deus estava cuidando do seu povo, povo que ele adquiriu dentre as demais nações, povo seu, propriedade exclusiva de Deus. E a igreja de Jesus Cristo, o Israel espiritual, é do Senhor. Ninguém pode tocar. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o fechamento das igrejas. Olha, os templos estão fechados, alguns estão abertos para oração. Mas o povo tem que entender que a igreja de Jesus Cristo sou eu e você. A igreja de Jesus Cristo somos nós. Não é coluna, não é concreto. Embora nós temos que ter um lugar para nos congregarmos. Um lugar para nós buscarmos a presença de Deus, um lugar onde nós possamos ouvir a sua palavra cotidianamente, através dos pastores, dos líderes, dos obreiros, para que nós venhamos ter uma coinonia, né? Uma comunhão na congregação entre os santos. Um lugar de congregação. Nós não devemos deixar de nos congregar. Mas embora nós estejamos agora privados disso, nós temos que entender que a igreja que é eu e você, ela não está fechada, ela não está com as mãos amarradas, ela está solta. Você pode orar na sua casa, você pode evangelizar através das redes sociais, você pode evangelizar o seu vizinho, você pode continuar fazendo a obra de Deus, continuar firme com o Senhor, orando, que é o mais importante, para que Deus resolva o mais breve possível essa situação. Então, meus amados, entenda isso. Deus, Ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Ele quer que nós façamos. Então, faça a sua parte. Busque Deus. Esses dias que você está em casa, não tenho o que fazer. Leia a Bíblia. Ore. Busque mais a Deus. Tire mais tempo para Ele, em vez de estar assistindo televisão, ou estar perdendo outro tempo com outras coisas. É o momento, você que às vezes está privado de trabalhar. Nem todos, mas alguns. Então, procure tirar um momento positivo dessa situação. E vá ler a Bíblia Sagrada. Vá buscar Deus em oração. Vai ter mais intimidade com Deus. E saia dessa situação mais forte. Saia dessa situação
cheia de Deus, com mais poder, com mais graça, com mais unção, para impactar esta geração, para quando estas coisas terminarem, você possa ser ousado mais ainda nas mãos do Senhor, como um obreiro, como um instrumento, como um canal de bênção, para que o seu nome seja glorificado através da tua vida. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te chama para uma missão. E a missão da igreja nesses últimos dias é propagar o nome de Cristo, alcançar as pessoas que precisam de Deus, porque Jesus Cristo está voltando e Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar a sua igreja, e nós devemos estar apercebidos, porque os sinais estão se cumprindo. Eu tenho a ciência, eu tenho a certeza de que tudo isso que está acontecendo e o que ainda vai acontecer são primórdios da volta de Jesus, sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas eu devo ficar de braços cruzados? Não, em hipótese alguma. Eu devo estar apercebido, porque o Senhor vem a hora em que nós não pensamos. Ele vem como o ladrão da noite, a hora que não imaginamos. Ele vem de repente como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele vem sem demora. Ele vai vir buscar a sua igreja. E os sinais estão aí, se cumprindo. Israel está florescendo. A nação de Israel é uma das maiores potências do mundo. Floresceu, cresceu, multiplicou-se. É uma grande potência econômica. A nação está florescendo, como o Senhor Jesus Cristo advertiu lá no passado, para que nós olhássemos para Israel, porque Israel é o relógio escatológico de Deus. Então você quer saber quando é que Jesus vai vir? Ele não disse hora, dia, hora, dia, estação nenhuma. Mas ele nos deixou sinais. Ele nos deixou Israel, que é o relógio escatológico de Deus, para que nós venhamos estar apercebidos. E estando apercebido, possamos estar vigilantes, orando, em comunhão com Cristo, buscando a Deus, fazendo o ide de Cristo, porque a igreja ela tem esta missão, levar o evangelho que transforma, o evangelho que liberta. O evangelho que eu sirvo, esta palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu creio, eu verei a glória de Deus. Se a pessoa que recebe esta palavra crê, ela vai ver a glória de Deus na sua vida. Se esta pessoa deixar o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra, entrar no seu coração, aquela pessoa vai mudar de pensamento, de forma de agir. Ele pode ser o pior pecador do mundo, mas no momento que a palavra o alcança, ele muda de vida, ele muda de psicologia, de pensamento. Deus troca o seu coração de pedra e coloca um coração de carne, e coloca do seu espírito. Ah, se todo crente entendesse isto, nós não perderíamos tempo, estaríamos evangelizando, pregando a palavra de Deus, dizendo para a nação que Jesus Cristo, Ele te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Dizendo para as pessoas que Jesus Cristo quer entregar o maior tesouro, que é o seu espírito, para viver dentro da pessoa. Para que a pessoa possa ser um vaso de barro, onde dentro dela tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa. Jesus Cristo, nestes últimos dias, não quer que nós venhamos a entrar em debates que para nada aproveita, contenda entre igreja, está desmerecendo pastores nas redes sociais, escandalizando o Evangelho. Não é momento de nós estarmos olhando para A e para B. Nós não fomos
colocados como juízes. O juiz é o Senhor. Nós somos colocados como instrumentos de Deus para levar a palavra do Senhor para as pessoas e deixar que a palavra faça a sua parte. Que Jesus Cristo faça a parte que compete a Ele. A nossa parte é pregar o Evangelho, é ser igreja, é amar as pessoas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo que está ao nosso redor, como a nós mesmos, como a mim mesmo. É esta palavra, é este Evangelho que o Senhor quer que nós pregamos. É esta palavra que o Senhor Jesus Cristo quer, aleluia, que a sua igreja pregue nestes últimos dias. Não um evangelho de confusão, mas um evangelho de poder. Um evangelho que ame as pessoas. Um evangelho, glórias a Deus, que fale do amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, passamos domingo da ressurreição de Jesus. Estávamos na semana intitulada Semana Santa, na semana da Paixão de Cristo, aonde na sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor morreu, passou o sábado e no domingo ele ressurgiu dentre os mortos e lhe foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Jesus ressurgiu. Jesus não está morto. O seu evangelho não é um evangelho morto. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita. Porque fé, irmãos, é você ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem crê é porque ouviu a palavra, adquiriu fé. E esta fé transforma as pessoas em velha criatura para nova criatura. Esta fé que vem pela palavra transforma o homem velho em um novo ser. Transporta ele das trevas para a luz. Muda aquela pessoa por completo, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho que eu prego, o Evangelho que está contido nesta palavra, não é um Evangelho diet, não é um Evangelho light, não é um Evangelho fraco, não é um Evangelho anêmico. O Evangelho que nós pregamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É força de Deus para a vida do pecador. É nutriente para a tua alma. É força para os teus ossos. A palavra de Deus é que vai mudar o Brasil através da tua oração e da minha oração. Abençoando e não amaldiçoando, porque nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar ninguém. Devemos abençoar as autoridades constituídas por Deus. Devemos abençoar o nosso Brasil. Devemos abençoar a nossa igreja. Devemos abençoar os nossos irmãos. Devemos abençoar a nossa cidade. Devemos abençoar a nossa casa. Porque Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Nós não somos profetas da maldição. Nós somos profetas das bênçãos de Deus para a vida de todo aquele que crê e acredita. Se você crê, se você acredita no Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a tua vida, para mudar os teus problemas, resolvê-los, para te trazer paz e alegria, porque o Evangelho ele produz isso. As pessoas não creem mais, porque estão mergulhadas nas suas sabedorias e se esqueceram que o Evangelho é que muda, e não a igreja, e não o pastor. Quem muda é a palavra.
Quem muda é o Evangelho. O Evangelho que o pastor e que a igreja prega. É ela que muda o homem, transformando ele em uma nova criatura para a glória de Deus. Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender que de fato é momento de nós estarmos orando pelo Brasil, que de fato é momento de nós estarmos orando, intercedendo, clamando, jejuando, fazendo orações em prol da nossa nação e das autoridades que foram constituídas, para que tudo vá bem e para que Deus possa nos abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aqui, deixar o meu abraço a todos os nossos amados irmãos, a todos os meus amigos, que Deus possa lhe abençoar abundantemente, derramando a sua graça, do seu favor divino, do seu poder, e que Ele possa te conduzir, aleluia, te dando a mente de Cristo, para que você possa tomar as decisões certas, as decisões corretas na sua vida, para que Ele te ilumine, em nome do Senhor Jesus, para que você possa ser, de fato, um verdadeiro cristão, de fato, uma luz para esta geração, de fato, uma pessoa que glorifica o seu nome e que as pessoas possam ver em você Jesus Cristo. Porque a luz de Cristo brilhando nas nossas vidas vai glorificar o nosso Deus. Então, meus amados, eu deixo um abraço aqui para todos vocês e dizer que tudo vai passar, tudo passa. No livro de Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Tudo vai passar, inclusive essa pandemia de coronavírus vai passar, porque há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para tudo. E o tempo do coronavírus também vai passar. E você tem que tomar lições positivas dessas situações. Glória a Deus. Um abraço apertado a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero deixar aqui um abraço apertado a todos os nossos amados irmãos que nos assistiram. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um abraço aqui para o pastor Kleber, lá de Tucumã. Pastor Kleber, nosso amigo. Tucumã não, perdão. Tucumã está lá o pastor Erlessandro Cunha. Lá em Curionópolis. Quero mandar um abraço apertado para o pastor Kleber Carvalho. Brevemente ali a Igreja Assembleia de Deus Missão Seadema estará sendo aberta. Quero mandar um abraço apertado. Força, meu amigo. Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Deixar um abraço para o pastor Erlessandro também, aí em Tucumã, guerreiro de Deus. Ao pastor Antônio Gilson, aqui em Canaã dos Carajás, nosso pastor, presidente aqui. Ao nosso pastor regional, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor Josias Pereira da Silva. Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Cuida que a José vai ligar.